Você sofreu um bloqueio judicial em uma conta bancária sua em decorrência de um processo que você sequer sabia que existia? Essa é uma situação muito mais comum do que você imagina. Imagina você estar num dia normal, empreendendo, trabalhando e quando olha sua conta bancária se depara com um bloqueio judicial e lá consta o número de um processo que você nem sabia que ele existia. Você sabe o que fazer nesses casos? Se você precisar de ajuda, eu, Alfredo Negreiros, advogado, vou lhe auxiliar e lhe mostrar um caminho concreto do que fazer para resgatar novamente aquele dinheiro bloqueado. Vem comigo que eu vou lhe ensinar e lhe explicar toda a situação e o que deve ser feito nesses casos. Antes de tudo, você tem que entender o que é esse bloqueio judicial. Basicamente, a Justiça dispõe de um sistema eletrônico chamado Sisbajude. Nada mais é do que uma ferramenta judicial utilizada pelo juiz para realizar bloqueios de contas bancárias e carteiras de investimento. Se você passou por algum bloqueio, isso significa que você foi réu em uma ação trabalhista, ou então numa ação bancária, numa ação fiscal, ou foi condenado pelo crime de lavar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? É que você está sofrendo algum processo, e nesse processo foi determinado que você pague determinada quantia. E se esse pagamento não vem, o juiz manda bloquear esse dinheiro na sua conta bancária. E esse bloqueio é feito justamente via sistema Sisbajude. E dentro desse sistema existe uma ferramenta chamada Teimosinha. Como é que funciona? A Teimosinha, ela faz o seguinte: ela faz que sua conta bancária sofra sucessivos bloqueios de ordem judicial. Significa que durante 30 dias a sua conta vai passar por sucessivos bloqueios. Isso garante a efetividade judicial quando o requisito é sequestrar dinheiro de réu em algum processo. Agora que você entendeu como é que funciona esse bloqueio, você tem que entender agora como é que você faz para recuperar esse dinheiro. Quando uma causa dessa chega aqui no escritório, a primeira coisa que nós analisamos é se esse dinheiro se enquadra na hipótese de impenhorabilidade. O que significa? Isso significa que, em tese, o seu dinheiro não pode ser penhorado pela justiça. E como é que a gente pode verificar se esse dinheiro não pode ser penhorado? É muito simples. A própria lei, o Código de Processo Civil, ele estabelece que determinadas quantias em dinheiros não podem ser penhoradas. E que quantias são essas? A primeira que nós podemos falar são os proventos de aposentadoria e os salários. Todo aquele dinheiro que você recebe em decorrência do seu trabalho, toda a remuneração que você recebe em decorrência do exercício da sua atividade econômica, em tese, é impenhorável. Então você pode me perguntar: Alfredo, o que eu faço se o meu salário ou a minha aposentadoria foi bloqueada? Nesses casos, você precisa acionar um advogado para fazer uma defesa dentro do processo de onde originou aquela ordem de bloqueio, e dentro desse processo nós temos que demonstrar para o juiz que aquela quantia financeira é impenhorável. E por que vai ser impenhorável? Porque ela decorre do seu provento de aposentadoria ou então ela decorre do exercício da sua atividade econômica. Assim, a gente tem que demonstrar, por exemplo, seus extratos bancários, mostrando que mensalmente você recebia aquele valor como provento de algum exercício de atividade econômica. Você pode, por exemplo, se você for autônomo, você pode mostrar o contrato de prestação de serviço, mostrando que aquele dinheiro foi oriundo do seu trabalho. Se você é CLT, você pode mostrar os seus contra-cheques para demonstrar para o juiz que aquele dinheiro foi em decorrência do seu trabalho. Então, essas são algumas maneiras de você verificar e estar demonstrando para o seu advogado e para o juiz que aquela quantia é impenhorável. Agora você pode se perguntar: Alfredo, e essa impenhorabilidade, ela é absoluta? Não pode ser penhorada em hipótese nenhuma? E eu lhe digo, não é absoluta. Existem exceções. O que eu disse aqui foi uma regra. Via de regra, salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, mas toda regra existe uma exceção. E que exceção é essa? A primeira exceção é o pagamento de pensão alimentícia. Se você está devendo em um processo judicial pensão alimentícia, os tribunais têm relativizado essa impenhorabilidade e têm permitido o bloqueio de pelo menos parcela
do salário ou da sua aposentadoria. E em alguns casos também, quando o devedor possui um salário muito alto, o STJ tem entendido que há a possibilidade de pelo menos de penhorar a parcela do salário. Digamos que você tem um salário de 100 mil reais. O STJ tem entendido que, como o salário dele é muito alto, por exemplo, ele tem relativizado essa impenhorabilidade e tem permitido o bloqueio de parcela dele. Normalmente esse bloqueio é de 30% a 50%. O objetivo aqui do STJ é o quê? É garantir o pagamento da dívida, mas também sem comprometer o mínimo existencial, que é o quê? Garantir a dignidade do devedor, de modo que ele possa pagar a dívida e, ao mesmo tempo, estar tendo um mínimo existencial para sobreviver e pagar as suas contas. Agora você pode me perguntar, Alfredo, apenas salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis? E eu lhe respondo, a resposta é não. Quantias de até 40 salários mínimos guardados em caderneta de poupança também são impenhoráveis. Digamos que você tem um valor ali guardado na sua conta poupança que não ultrapasse 40 salários mínimos. Via de regra, esse valor também é impenhorável. E uma questão interessante é que os tribunais, nesse ponto, ele têm entendido também e estendido a aplicação dessa norma também para os casos onde a pessoa tem uma única reserva em seu nome, mas essa reserva está em caderneta de investimento ou está também numa conta corrente. Se essa for sua única reserva e não ultrapassar 40 salários mínimos, ainda que esteja numa conta corrente, o STJ também tem entendido que nesses casos esse valor é impenhorável. Então, resumidamente, se você está passando por alguma situação como essa, ou se o dinheiro bloqueado se enquadra em alguma dessas hipóteses, é muito favorável a situação para você. Por isso, eu lhe aconselho contratar imediatamente um advogado. E não só isso. O advogado ele vai observar não só a impenhorabilidade do seu dinheiro, mas ele vai analisar também questões processuais. E que questões processuais são essas? Por exemplo, não só a impenhorabilidade ela pode ser alegada, mas você pode verificar se existem vícios processuais. Por exemplo, tem gente que tem o dinheiro bloqueado em decorrência do processo e ele nem sequer foi citado dentro do processo. O que é a citação? É você ser convidado, ser chamado para apresentar defesa acerca daquela dívida que estão alegando que você tem em seu nome. Então, o advogado ele vai identificar não só a materialidade do direito, mas ele vai identificar também os vícios processuais do processo. Porque, por exemplo, se você não foi citado para responder esse processo, o advogado ele pode anular aquela decisão que determinou o bloqueio e já pedir uma liminar para liberar imediatamente aquele bloqueio, de modo que seu dinheiro vai ficar livre para você fazer o que quiser. Por isso é muito importante contratar um advogado. Outra coisa que ele pode observar, por exemplo, muita gente é casada em separação total de bens e aquele cônjuge, ele guarda o dinheiro na conta do marido. Por exemplo, a mulher, ela pode apresentar embargos de terceiro para dizer ao juiz, olha juiz, quem deve é meu marido, o dinheiro bloqueado na conta dele é meu e eu quero que você solte e liberte esse dinheiro, que é uma liberdade mesmo, que fica bloqueado na conta do cônjuge. Então você pode pedir para o juiz e demonstrar, juiz, esse dinheiro é meu, quem deve é meu marido e eu quero que você libere esse dinheiro porque não tem nada a ver o meu patrimônio pessoal com essa dívida contraída por ele. Então existem várias situações, todo um contexto que um advogado técnico ele vai analisar e muito possivelmente você vai encontrar uma defesa que se encaixe logo no seu caso. Por isso, me coloco inteiramente à sua disposição. Espero que esse vídeo tenha sido útil e eu vou deixar links aqui embaixo de contato para você falar comigo ou com minha equipe. Espero ter lhe ajudado. Um forte abraço e até a próxima.